Sejam bem-vindos ao Pode Ousar, um podcast de quem ousa agir e faz acontecer. Estamos no nosso segundo episódio e hoje nós vamos conversar aqui sobre a colheita que você quer. Hoje exige a ousadia de plantar no invisível. O que estamos plantando? Que terreno estamos colocando as nossas sementes? Não é isso, Thalita? Sim, toda grande árvore ela começou com uma única semente. Claro que aquele momento que nós plantamos essa semente, ela está ali no subsolo. Subsolo, quando a gente pensa em subsolo, a gente pensa no quê? Num ambiente escuro, sozinho. Trazendo isso para a nossa realidade hoje, né, no dia a dia, o que é esse subsolo ali no escuro, no invisível, sozinho? Que a gente precisa plantar, né? A gente precisa plantar e entender que existe aquele momento da raiz para que comece a florescer. Porque se a gente desistir nesse momento aqui da raiz, ou seja, nesse momento que nós estamos ali no invisível, sem aplauso, sem reconhecimento, e desistir, como é que essa árvore vai nascer? Né? Então, eu acho que pra gente começar esse podcast, esse episódio, é já trazendo essa reflexão, que existe sim cada etapa do processo para que a gente comece de fato a receber o aplauso e o reconhecimento para a gente chegar no sucesso, no teu sonho, na meta que hoje nós buscamos, né? Cada um de nós, você que está aí nos assistindo, tem aí, né? A sua meta, seu objetivo, seu propósito, mas existe todo um processo, toda essa etapa. As coisas boas que você plantou. Então, qual é a terra que nós estamos plantando hoje? Existem as etapas para a árvore crescer, né? Então tem ali aquele processo da semente, né? Para ela criar uma raiz. E depois da raiz vai aí nascendo o caule, as folhas, as flores e depois os frutos. E aí muitas vezes a gente está nessa pressa do tempo, tá se comparando com o feed do outro, enquanto você está ainda aí no bastidor. E aí você fica com essa comparação achando que não é aquele tempo, mas quando na verdade você precisa passar por todo esse processo de crescimento e ter os frutos. E dá aqueles momentos, né, quando a gente fala de semente, aquelas sementes que a gente vai plantar em algum tipo de solo que não é fértil, vai fazer com que cresça e haja os frutos. Então a gente precisa realmente saber onde plantar. E às vezes você está com o propósito certo, com o seu chamado certo, mas você está no lugar errado. Então você está ali plantando um ambiente, né, numa cultura ali que pode estar te sufocando. A Bíblia fala da parábola do semeador. Então ele fala das sementes que foram plantadas em diversos terrenos. Então hoje a gente traz essa reflexão, qual é o terreno, qual é o ambiente que nós estamos. Estamos naquele ambiente plantando um terreno fértil que vai te fazer prosperar, que vai te trazer crescimento em todas as áreas da vida, ou você está plantando num terreno que tem espinho, que está te sufocando, quando na verdade somos nós que escolhemos que terreno que vamos plantar, que ambiente vamos andar, com quem vamos estar no nosso ciclo de amizade maior. Exatamente. Quais são as pessoas que você está sentando à mesa? E às vezes o que acontece também dentro disso que vocês estão falando aqui, que às vezes a gente fica plantando nesse ambiente errado, por quê? Porque a gente se apegou àquele lugar, aquele grande milagre. Você acha que ali é o seu... Porque foi um grande milagre, por exemplo, eu estava desempregado e buscando ali um trabalho, né? E aí você entra e começa, né, a fazer suas atividades, a tua entrega, mas depois você vê que não é aquilo. Mas como aquilo ali foi o seu grande milagre, que estava dentro do seu plano de carreira, você tem um medo de ir além, né? De fazer o a mais. E aí se apega, de ousar mais. E aí se apega àquele momento, se apega àquele grande milagre, mas você quer mais milagres, né? Você tem outros voos,
mas está aqui se apegando. Que aí entra no que você falou, da questão da semente. Às vezes você está plantando ali sementes em locais errados, porque você também se apegou a esse grande milagre, né? Eu estou fazendo aqui uma analogia, trazendo para vocês nesse sentido, e não tem a liberação para o próximo, né? Para o próximo passo, para o próximo voo, para o próximo momento, né? Da sua carreira, da sua empresa. Então também é importante, porque a gente sabe que toda vez que a gente planta uma semente, nós estamos fazendo o quê? Uma liberação do que nós estamos buscando. Então nós precisamos entender isso. E aí traz muito do que você trouxe aqui no início. Que semente nós estamos plantando? Esse podcast aqui é uma semente, tá? Nós estamos trazendo aqui o nosso trabalho, nós estamos trazendo aqui o nosso conhecimento para vocês. Então é uma semente. No momento que você está com seu filho, você está também plantando uma semente. Por quê? Porque você está ali com um momento de qualidade com ele, trazendo aqui uma orientação, uma educação para evitar no futuro, por exemplo, ele seguir caminhos errados, né? Exatamente. Caminhos que não vão ser bons para eles. Então, tudo que a gente faz hoje, e aí vem de forma intencional, vocês pensarem nisso. O que eu estou fazendo hoje, a tomada de decisão que eu tenho feito hoje, tudo, gente, tudo é uma semente que você está plantando. Exato. Agora é plantar essa semente agora de forma intencional, né? De forma intencional para que você consiga, de fato, colher os resultados que você hoje tem buscando. Hoje, Thalita, eu vejo que muitas pessoas, elas desistem antes de tá quase chegando lá, mas desistem e esquecem do que realmente estavam fazendo ela a continuar essa caminhada atrás do seu propósito, atrás dos seus sonhos, projetos. E acabam que achando que é difícil demais. E aí eu sempre falo também, Thalita, da profundidade. A raiz, para ter aquela árvore mais alta ali da floresta amazônica, ela precisa de uma raiz profunda para sustentar a altura. Entende? Então, quando você quer chegar ao mais alto nível, quer estar em mesas diferentes, que para você que acha que é impossível, você precisa criar uma raiz, né? Uma raiz profunda. E aí isso não só no seu ambiente de trabalho, na sua vida profissional, mas também na vida sentimental, na vida pessoal, espiritual. Você precisa criar uma profundidade, ter uma raiz firme e forte para não cair, né? A Bíblia fala que você não pode construir uma casa, um exemplo, na areia, sem o alicerce dela, sem a base. Porque o vento vem e vai derrubar. Então, da mesma forma, é a sua semente. A sua semente, você precisa esperar. Você precisa aprender que existe o processo. Exato. Então, nós, aqui no último podcast, você que ainda não assistiu, entra aqui no canal e já assiste aí o primeiro. Porque a gente falou também que nós tivemos um processo, não foi, Thalita? Nós passamos por uma jornada. Isso. E que nós não desistimos. Mas por que nós não desistimos? Nós não paramos diante daqueles obstáculos que vieram, porque a gente tinha um propósito, uma clareza, uma intencionalidade de onde nós queríamos estar. Então, se essa profundidade, nós esperamos o tempo. Pode trazer exemplos, inclusive, Thalita, gostaria que tu trouxesse esse exemplo na tua carreira, porque nós três fizemos isso dentro da nossa carreira, de plantar essas sementes para colher esses resultados no qual a Thalita está citando aqui. Então, Thalita, como é esse plantar a semente, né? Então, por exemplo, quando nós nos formamos, a Thalita, me lembro bem, porque eu já estava atuando na área quando eu me formei, porque quando eu comecei, no último episódio nós falamos sobre isso, quando eu comecei a estudar, né, a psicologia, técnica de administração, então fui sempre com muita intencionalidade na minha carreira dentro da onde eu já trabalhava. E aí eu lembro que Thalita, né, você se formou em nutrição, mas você não estava atuando na época. A empresa que você trabalhava era um outro segmento, não era a área de nutrição. Exatamente. E aí,
você precisou plantar semente ali de forma, inclusive, gratuita, ela vai contar aqui para vocês, para ela conseguir, de fato, né, estar atuando hoje dentro da área dela. Porque eu falo muito sobre isso, de nós gerarmos a nossa própria oportunidade. Exatamente. Quando a gente fala de nós gerarmos a nossa própria oportunidade, é trazendo exatamente para esse ponto, é plantar a nossa semente, para que a gente, de fato, tenha essa oportunidade. Então, eu queria que você trouxesse também aí como que foi esse processo. Assim que eu me formei, eu estava atuando em um outro segmento e eu disse, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? E aí eu fui atrás, colocando currículo em várias empresas e nada de chamar, porque a maioria das empresas hoje querem com experiência e eu não tinha essa experiência no setor da alimentação, né? No setor de nutrição, que era aquilo que eu queria. E o que é que eu fui fazer? Eu fui bater de porta em portas, em várias academias de bairro mesmo, pedindo aquela oportunidade de atendimento, de primeiro para a questão ali da área esportiva. E os donos dessas academias, muitos disseram não, por conta mesmo da experiência. Mas eu não desisti. Eu continuei, eu fui atrás, bati novamente em academias. E aí uma academia me abriu ali a porta. Quando eu fui ver, eu já estava atendendo em 7 academias aqui em Teresina. Então, eu já não tinha mais nem espaço ali durante a minha semana, na minha agenda, para poder conseguir conciliar com outras academias, outras unidades. Chegou ao ponto de eu ter que pedir a demissão de onde eu estava para continuar atuando nessa área. E foi aí que começou a surgir outras oportunidades. E nesses primeiros momentos, Thalys, o primeiro atendimento tu fazer como degustação, que é o pro bono. Exatamente. O que é o pro bono? É o trabalho voluntário. Porque as pessoas precisam de prova social. Hoje, gente, as pessoas não compram você sem resultado. Então, por isso que eu digo o seguinte, eu trago muito o seguinte, se eu não consigo gerar conteúdo, não consigo ali gerar um post, aquele conteúdo, aquela coisa toda bonita, não sei o que, no carrossel, um vídeo, mostra o que você está fazendo, é o seu conhecimento, porque o resultado vende. Então, exatamente. Você fez o que exatamente quando batia nas portas em portas? O que exatamente tu demonstrou para eles, né, para que eles te recebessem? Tinha esse momento de degustação ali no gratuito para eles poderem ver o teu resultado? Exatamente. Que você poderia trazer para a empresa? Com certeza. Então, ali eu fazia os atendimentos ali pro bônus, eu levava palestras voltadas para o setor mesmo da nutrição. Eu queria estar lá dentro, mostrando a importância da minha área ali para aquelas pessoas que estavam lá. Então, o que eu fiz? Comecei com palestras mesmo, pro bono mesmo. Então, eu entrava, fazia palestras, fazia dinâmicas, eu levava coisas voltadas ali para alimentação mesmo, mostrando a importância do atendimento. E me lembro também, Thaline, que você fez também um processo muito parecido, não foi? Nesse plantar da semente também na tua carreira, porque quando ela se formou em farmácia, mas já entrou como farmacêutica. Não, gente. Não, né? Então, mais uma vez, você gerou essa oportunidade plantando essa semente. Mesmo com 4 anos de experiência em farmácia como manipuladora, porque eu fui fazer o curso de farmácia por ter essa experiência numa farmácia de manipulação. E quando me formei, eu pensei que ia bombar, né? Não, vai bombar, já 4 anos de experiência na área. E aí, quando eu fui atrás da vaga de farmacêutico, aí veio os não. Eu fui atrás de drogarias na parte de balcão, porque ali eu poderia ter uma ascensão, que foi o que aconteceu. Gerou oportunidade, né, Thaline? Gerar a minha própria oportunidade. Consequentemente, essa farmácia abriu outro filial e me chamou e eu fui ser a farmacêutica. Então você ficou por 1 ano como atendente, mesmo estando formada. Olha só, o que a gente pode notar aqui? Você moeu o orgulho, né? Teve humildade, porque não é todo mundo. Para aprender, porque eu não tinha experiência com balcão, com drogaria, tinha com manipulação. Que é um outro segmento da farmácia. Que é um outro segmento, sim. Então, por quê, né? Que às vezes muitos líderes, empresários, você que hoje é um profissional, seja aí um administrador, um farmacêutico, nutricionista, RH, você às vezes desiste antes, por quê? Porque realmente não teve essa paciência Exatamente. de entender
o processo, a jornada, A todas semente. as etapas. A semente. Porque o problema não é a nossa visão, né? Que a gente tem que ter visão de crescimento, Isso. você tem que ter essa visão de crescimento. O problema, muitas vezes, é a nossa ansiedade de querer chegar lá antes do processo. O problema, às vezes, é esse. Da ansiedade de querer chegar logo lá. Sendo que nós temos todo um processo para passar, né? Então, a Um visão processo de é o aprendizagem. primordial, essa Exatamente. etapa. E aí tem ter esse cuidado de não desistir por conta da ansiedade, porque ainda não aconteceu. Regrado, gente. É como se fosse a gente literalmente estamos fazendo essa. Plantou a comparação. semente, questão da Analogia. planta. Você plantou a semente, você tem o Então, processo De de regar, regar ela, cuidar, de esperar. Então para colher os basicamente frutos, isso. né? E trazendo para o ambiente empresarial, é você entender que, enquanto líder, você vai ter que aprender processo de gestão, você vai ter que aprender liderança intencional. Hoje um líder, gente, não é um líder, quando fala-se de liderança, inclusive a gente pode gravar um outro episódio falando sobre isso, quando a gente fala de liderança, que é o líder é aquele que inspira e influencia. Às vezes você não está na nomenclatura do seu cargo, mas você tem mais influência ali com as outras pessoas do que o próprio líder em si que está lá na nomenclatura, Exatamente. da carteira, podemos dizer assim, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então a liderança é aquela que inspira, é aquela que consegue transformar as pessoas. E aí a gente, trazendo para esse conteúdo que nós estamos falando hoje, é você entender que existe um processo. Então você sabe o que é uma liderança hoje? Né? Qual é o seu propósito enquanto líder? Você influencia de fato pessoas, ou você não está influenciando pessoas, mesmo estando com a nomenclatura lá de um gestor, de um coordenador, de um analista, de um gerente, e você está entendendo hoje de processos, né? Você Exatamente. fez com que seus colaboradores comprassem a missão da empresa, porque, gente, equipe, colaborador, ele só engaja e é produtivo se ele comprar a missão da empresa. E essa missão da empresa precisa estar conectada com a missão dele. Porque através da realização da missão da sua empresa aí, como que ele vai realizar os sonhos deles? Né? Exatamente. Como que ele vai bater as metas dele que ele tem pessoal? E às vezes o seu colaborador não tem clareza sobre isso. Nós atendemos um cliente no qual, dentro desse processo de programa de desenvolvimento de líderes, de equipe, nós tivemos, dentro do programa de desenvolvimento de equipe, um caso específico de uma moça. A gente trouxe uma vivência onde ela colocou qual era o objetivo dela. Ela disse que o grande sonho dela era comprar uma moto, mas era impossível, porque a moto era cara, não sei o quê. Então, assim, ela não tinha clareza de como ela ia realizar, mas ela estava lá trabalhando e tinha esse sonho e achava que ia acontecer daqui, tipo, 10, 20 anos, porque para ela era muito impossível. Por quê? Porque ela não tinha o conhecimento básico de quê? De pegar o salário dela e dizer, tanto eu gasto com alimentação, tanto eu gasto aqui com translado, tanto quanto que sobra, né? E esse sobrar que eu consigo investir nessa moto, que é a realização desse sonho. E aí a gente conseguiu, dentro, né, desse atendimento, trazer essa clareza. E ela, gente, em 3 meses, ela conseguiu realizar isso, comprar a moto dela. E ela disse assim, meu Deus do céu, realmente eu consigo mesmo comprar minha moto, quando a gente fez esse cálculo. E ela ficou chocada, porque para ela era extremamente impossível, era algo muito longe. E então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Para entender que eu consigo, sim, conectar esse colaborador à missão da empresa, desde que ele consiga ter clareza como ele vai bater aqui, realizar o sonho e a meta dele. Porque se ele achar que é impossível comprar a moto, que é esse exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, ele pode desistir. Vem uma outra empresa que oferece um salário a mais, às vezes, para ele, não, eu só consigo realmente comprar minha moto se eu for para essa outra empresa. Porque aqui ela não conseguiu realizar esse sonho. Então, você, enquanto líder, precisa estar atento a isso. Você precisa saber quais são os objetivos de cada colaborador seu, quais são os sonhos deles, Conhecer, né? Quais exatamente. são as metas, onde é que eles querem chegar, eles querem ascender na carreira, porque há aquelas pessoas também que não querem se sentir bem na posição que elas estão, mas você precisa conectar, de fato, a missão da sua empresa, da organização, ao objetivo daquele colaborador. É isso mesmo, Thalita. Tanto o colaborador como o líder, o empresário, ele precisa saber qual é a semente certa.
porque a colheita, ela é proporcional à ousadia da sua semente. Ficou claro isso, vocês entenderam, né, gente? Que vocês só vão, o tamanho dessa colheita é proporcional à ousadia da semente que você está ali plantando. A colheita que você quer exige a ousadia de plantar o invisível. Pode ouvir, pode reouvir, compartilhar, pode aprender e pode ousar. Nós finalizamos por aqui o nosso segundo episódio. Pra saber se vocês realmente gostaram, comente aqui, ó, sementes certas para o YouTube entender que você gostou e entregar para mais pessoas. Quem não se inscreveu, se inscreve agora, comente, compartilhe, faça o que vocês quiserem, mas leve nós, pode usar para o maior número de pessoas para a gente impactar, que essa é a nossa missão. Se você gostou do podcast... Não. Ela tá tentando, papai. Pode ouvir, pode reouvir. Agora travou. Pode ouvir.